Olá, tudo bem? Bem, hoje eu estou por aqui mais uma vez, por um motivo também muito especial, né? Que é aí o encerramento de mais um semestre, do nosso primeiro semestre, né, do ano. E para quem não me conhece, provavelmente a maioria não lembra, o meu nome é Ana Clara, é um prazer estar aqui novamente, trazendo uma palavra pro teu coração, diretamente do céu, um download direto do céu, do coração de Deus mesmo. Eu quero falar com você que é mãe, com você que é pai, com você que é professor, coordenador, todo mundo que está inserido nesse meio, né, que lidar com vida. Eu tava nesses dias meditando, né, numa situação, e de repente me veio, né, essas três pontos, que é o tema que eu quero falar aqui com vocês hoje, que na verdade o tema está relacionado, né, à nossa família, né, aos nossos filhos, e de forma mais específica, mais individual, eu quero falar com cada um de vocês, assim mesmo no interior, sabe? Que na verdade é uma pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês que está aqui hoje vendo esse vídeo. Eu quero que você me responda aí onde você está agora, com sinceridade. Não precisa falar alto, você pode responder para si mesmo, no seu interior. A pergunta é a seguinte: você se sente hoje sobrecarregado com as demandas do seu dia a dia, com as demandas da sua família, do seu trabalho, de ter ali que conciliar, né, família, trabalho, marido, esposas, filhos, administrar, né, ser um bom administrador das suas demandas do dia a dia? Como é que você tem se sentido? Como é que você tem organizado os seus pensamentos, né? Essa é uma pergunta que tem falado muito ao meu coração. E bem, eu não sei vocês aí, né? Mas pelo menos eu por aqui, eu passo sim por situações bem desafiadoras no que se trata cuidar de família, não é verdade? Só que muitas vezes, né, nós estamos pedindo socorro por dentro e não entendemos os sinais que o nosso corpo está nos enviando. Então hoje eu quero falar com vocês com 3 pontos chaves que te fará talvez olhar para você, para dentro de você, e conseguir caminhar de forma mais leve. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje é sobre como ter um coração que consegue criar ordem no meio do caos que muitas vezes a gente se encontra internamente, muitas vezes do caos que está o mundo, né? Às vezes a nossa família mesmo, a nossa casa, de forma geral, né? Eu vou abranger essa frase, esse tema que veio ao meu coração nesses dias. E hoje a gente está tão sem tempo, né? Mas a grande verdade mesmo é que nós não estamos sabendo dar prioridade, né, ao que deve ser dado. Ou seja, nós estamos muitas das vezes invertendo as prioridades, invertendo o que precisa ser de fato atendido ali na demanda do nosso dia, que muitas das vezes é olhar para si mesmo, ou muitas das vezes é olhar para nossa família, é olhar para nossa casa, é olhar para o nosso bem mais precioso e dar o valor necessário, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas talvez sim, acredito que sim. Hoje nós vivemos o melhor e o pior dos mundos, né? Talvez a minha geração, ou talvez a geração de muitos de vocês aqui, ou dos seus pais, nós vivíamos em uma geração que não tinha tantos bens de consumo como a gente tem hoje à nossa disposição, né? Mas nós tínhamos uma coisa que era extremamente preciosa e necessária, que se chama tempo. Nós tínhamos uma família que se assentava ali ao redor da mesa. Nós tínhamos conversa. Algumas pessoas, algumas famílias nem sequer tinham televisão, mas elas tinham um bom papo, uma boa conversa ao redor da mesa. Mas hoje são tantas coisas que nos distraem, não é verdade? São tantas coisas. Nós não aprendemos a dominar o que nos distrai. Esses bens de consumo, eles nos consomem. Essa é a verdade. Hoje nós temos muitas janelas abertas para o mundo. Hoje são inúmeras vozes que concorrem com a nossa própria voz, com a nossa voz de pai, de mãe, de professor. Hoje são muitas opiniões. Então, se a gente não olhar para si e organizar o nosso pensamento, a gente escorre pelo ralo. E isso agita, bagunça a nossa mente. Então, pare, reflita,
olhe para si, procure fazer algo que te agrada, largar o que tá minando os teus pensamentos. Tenha um tempo para si, né? Nem que seja com uma meditação, uma atividade física, um tempo olhando para o nada, passeando no meio das árvores. Mas nós precisamos de um tempo para nos conectar com nós mesmos. E um segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre nós entendermos muitas vezes a estação que nós estamos passando, né? Às vezes a gente se pergunta por que a gente está passando por determinadas situações. Eu vou dar um exemplo aqui clássico das formigas, né? As formigas, elas são diligentes, elas são espertas, elas são líderes natas. Elas passam ali o verão todo, né, juntando ali a sua comida, o seu alimento, para quando chegar ali a fase mais, aquela fase mais difícil, né, que é aquela fase do inverno, que não dá para sair, que elas não têm como ali tá procurando alimento, elas já procuram entender a estação que elas estão passando no verão, que é a estação viável para colher, né, para colher os frutos, para colher o alimento, para no inverno estar tranquila. Então, olhando para a nossa realidade, né, a gente precisa entender qual aquela estação que a gente está passando tem para nos ensinar, né? Se a gente está passando por alguma dificuldade, algum momento de aprendizado, algum momento de dor, que a gente consiga entender o que a gente precisa aprender nesse inverno, talvez, né? Porque sempre depois de uma dor nasce, né, alguma coisa boa. Então, que nós possamos olhar para o nosso inverno, talvez que você esteja passando um período de uma estação fria, uma estação que você está vivendo um luto, talvez, ou alguma ferida que está aberta. Olhe para essa ferida com compaixão, olhe para esse luto com compaixão e veja como é que você pode ajudar a vida de outras pessoas, como é que você pode ajudar a sua família até com essa situação que você está passando. Eu tenho certeza que em cada estação a gente tem inúmeros aprendizados, né? Como diz um versículo da Bíblia, o choro ele dura apenas uma noite, mas a alegria ela sempre vem pela manhã. Essa é a grande verdade. O terceiro ponto e o último, né, que é sobre ter um pensamento, os nossos pensamentos organizados, né? Vou dar um exemplo aqui da minha vida, né? Vamos supor, quando eu estou agitada, quando eu estou passando por um momento de instabilidade, isso automaticamente transmite para o meu filho. Então, quando eu estou agitada, logo ele está agitado. Quando eu estou calma, tranquila, logo ele fica tranquilo, ele fica em paz. Então, assim, os nossos filhos, eles são os nossos reflexos. Você quer ver como uma criança se comporta? Você olha para a família, você olha para os pais. Então, quando a gente procura, quando a gente sente vontade de organizar a nossa vida, a gente começa pelos nossos pensamentos, né? A gente começa destrinchando, né? Anotando tudo, colocando as ordens de prioridade do nosso dia. Isso eu queria trazer muito aqui, porque tudo isso que eu tô falando, gente, eu pratico na minha vida. Porque se nós não organizarmos isso, a gente não consegue fluir na maioria das áreas da nossa vida. Então, a nossa vida, ela acaba ficando desorganizada, uma coisa puxa a outra, percebe? Acaba criando um caos, né? Então, a gente precisa organizar o nosso pensamento no meio desse caos que é o mundo de hoje, né? E tá também um exemplo que os nossos filhos, eles seguem os nossos exemplos, né? Então, os nossos filhos, eles vão seguir muito mais os nossos exemplos do que as nossas palavras. Muitas das perguntas que os pais têm feito nesse tempo, como navegar, né, com confiança no meio desse campo minado, né, que é a educação dos nossos filhos, que é a organização, né, das coisas, que é nós termos ali esse pensamento organizado para a gente poder se achar, para a gente conseguir ter um norte e organizar a nossa mente, a nossa vida e poder caminhar de forma mais leve. Então a minha ideia nesse vídeo foi trazer esses três sensos, esses três pontos para que nós possamos retomar o nosso curso, né? Que a gente consiga realmente, de fato, olhar para dentro de nós e poder refletir, né? Aonde está o meu coração? Eu consigo colocar ordem, ter um coração que coloca ordem no meio do caos? Eu consigo hoje entender qual é a estação que eu estou passando e o que eu consigo externar para a vida do meu próximo
com o problema, com a alegria que eu estou passando. E eu consigo hoje parar, ressignificar, frear o pensamento e organizar, recalcular a rota, organizar o pensamento. Eu tenho certeza que se nós caminharmos nessa base que eu acabei de citar aqui, nós certamente conseguiremos caminhar de forma mais leve, com senso e com qualidade de vida. E a mensagem final que eu deixo aqui é: dê as prioridades que precisam ser dadas. Tenha tempo de qualidade com a sua família, com o seu filho, que com certeza você vai refletir isso em você e em todo o seu externo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!